Olá, gente, bom dia. É, não sei se o áudio vai sair direitinho, mas tem o ventilador ligado também, faz um pouquinho de barulho. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, só não vou falar tão mais alto assim, porque eu tenho muito trabalho ainda para fazer e minha voz, né, vai embora. Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre unidades de conservação. Estou no livro de vocês na página 35. Vamos lá. As unidades de conservação, também chamadas de UC, tá? Para abreviar, sobrinho, são responsáveis por assegurar o uso dos recursos naturais, podendo propiciar o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis em seu interior ou entorno. Pode parar, vou sublinhar. Essas áreas precisam ter características naturais relevantes, como espécies ecologicamente viáveis de diferentes populações, ou seja, habitats, e ecossistema para a preservação do patrimônio genético, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades proposto em 2011. Tá? Quando tem esse nomezinho assim, uma abreviação, ou um sobrenome, uma data, quer dizer que essa pessoa, essa entidade é que falou isso. 1. Você já visitou alguma unidade de conservação? Já ouviu falar sobre alguma área protegida pelo SNUC? Então, não sei se vocês já visitaram, mas existe o PEPB, o Parque Estadual da Pedra Branca, que eu queria muito levar vocês a fazer a excursão com vocês para lá. Só que, corona, né, quarentena, aí não dá. Ano que vem não vou dar mais aula para vocês, porque vocês todos vão passar e vão para o ensino médio, mas eu vou levar outra turma, né? Aí, infelizmente, não vai ter para vocês. Vou ficar de coração partido. Continuando. O Brasil possui aproximadamente 17% de seu território continental protegidos por unidades de conservação. Até mais de 2011 eram 310 áreas protegidas por unidades federais, 503 estaduais, 81 municipais e 973 RPPNs, que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural, ou seja, caso uma pessoa compre. Nosso país ocupa o quarto lugar em áreas continentais preservadas, ficando atrás somente de Estados Unidos, Rússia e China. São denominadas várias categorias para o C, que são divididas em áreas de proteção integral e áreas de uso sustentável. Uma unidade de conservação próxima à cidade litorânea de São Paulo é o Parque Estadual do Serra-Mar. Os objetivos dessa unidade são assegurar a proteção da sua flora e fauna e de sua beleza natural, poder ser explorada com função educacional, ou seja, educação ambiental, né, que era o que eu ia fazer com vocês no Parque da Pedra Branca, recreativa e para estudos científicos. No link indicado no quadro lateral podemos resultar, tá? Caso você queira saber o que é, né, como que é o Parque Estadual da Serra do Mar, só você botar a câmera do seu celular nesse QR Code aí. Página 36. Não precisa fazer a número 2, porque é uma pesquisa, eu tenho certeza que vocês não vão fazer, então não vou nem me esforçar também. Venha escrito. A lei que rege o SNUC vem sofrendo mudanças no atual governo. Nem preciso dizer que esse governo é daquele cara lá, né? Sublinha. A tendência é a extinção das UCs para o uso não sustentável, de maneira que possa ser liberada a exploração para agricultura, pecuária, mineração, pesca, garimpo, extrativismo, ou seja, atividades que não poderiam ocorrer dentro da unidade de proteção integral e sustentável. Pode parar de sublinhar. Dessa forma, o governo resolve os atuais conflitos fundiários. Fundiários quer dizer pessoas que têm grandes terrenos, tá? Acabando com o sistema de proteção. Você não precisa ser um gênio para você entender que isso é absurdamente errado, tá? 3. Leia o texto a seguir. O Brasil está na contramão dos interesses mundiais, mesmo depois de assumir o compromisso internacional de proteger 17% de cada um de seus biomas até 2020. O ministro do Meio Ambiente resolve apoiar questões fundiárias. A. Você considera a questão fundiária mais importante do que a conservação do meio ambiente? Justifique sua resposta. Eu espero de coração que você coloque não, tá? A minha respostinha que eu botei, eu coloquei não, porque precisamos rever as ideias das questões alimentares sem degradar nossas áreas. Por que eu coloquei questões alimentares? Porque eu fui de encontro exatamente na agricultura. Para dar o exemplo para vocês, acho que eu já falei, né, das queimadas no Pantanal, que fazendeiros queimaram, né, o Pantanal para criar área de pasto, para criar boi, gado, animais de grande porte para uso agrícola, para uso de carne, né, para cortar carne. Enfim,
Aí eles queimaram o Pantanal para poder criar pasto para esses animais comerem e conseguirem vender mais. Então eu fiz minha resposta baseada nisso. Se você quiser fazer sua resposta, por exemplo, a mineração, você tem que botar aqui não, que precisa rever as ideias de exploração dos recursos naturais, adotar recursos renováveis, evitar o extrativismo tanto animal quanto vegetal. O extrativismo é a caça, tá? É extrair recursos e por aí vai. B. Fazendo uma análise da história de conquista das UCs, qual seria o papel do Ministério do Meio Ambiente na realização da preservação dessas áreas? Você tem que entender que o Ministério do Meio Ambiente ele é o principal órgão de regulamentação e fiscalização dos recursos naturais existentes, tá? Então você vai botar aqui implementar mais áreas de conservação, pode botar também que vai proteger os recursos que já estão registrados por leis, pode botar também aumentar a fiscalização, contratar pessoas para fiscalizar entidades, terceirizar empresas para fiscalização. Tem vários caminhos, tá? O Brasil O Brasil é um dos países que mais investiu nos estudos técnicos científicos para criar o SEIS. A forma como o Ministério, no caso, ele está falando isso, o governo PT para baixo, tá? Não o governo Bolsonaro agora não. A forma como o Ministério resolve a maior parte de suas questões pode interferir nas conquistas ambientais que tivemos ao longo das décadas, colocando nossas grandes riquezas em risco. À medida que vemos atitudes que desconsiderem tudo o que já foi conquistado para a proteção dessas áreas prioritárias, precisamos nos preparar para uma resposta bem rápida da natureza. Atualmente são 334 SEIs federais e dessas 149 são de proteção integral, como a maioria dos parques nacionais, que permitem atividades de ecoturismo. De uso sustentável são 185 SEIs que permitem exploração de madeiras e outros produtos por meio de licitações e contratos. É claro que você vai explorar a madeira, mas você vai reflorestar a área depois, tá? Você colhe, mas você também planta. Embora o governo coloque em risco os nossos biomas, o Ministério Público tem agido dando ao IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, condições para considerar os atos administrativos do MMA, do Ministério do Meio Ambiente. Então o IBAMA ele está cobrando ao Ministério do Meio Ambiente atitudes e modelos mais incisivos de leis de fiscalização para o meio ambiente. Tá? Página 37. Sublinha, o IBAMA, além de proteger nossa biodiversidade, ajuda no cuidado com as nossas comunidades indígenas, quilombolas e outros que conquistaram o direito que pode viver entre as terras que são utilizadas como subsistência. Comunidades indígenas e comunidades quilombolas naturalmente vivem nessas UCs, vivem em comunhão com a natureza e não desmatam e não causam problemas nenhum, tá? Com base a impactos ambientais, tá? Elas não interferem em impactos ambientais. Passando, vem aí as siglas e o que significa cada uma, não vou entrar nesse mérito com vocês. Embaixo, populações tradicionais, modos de vida e preservação da natureza. Existem grupos sociais como indígenas que vivem em unidade de conservação. O SNUC também, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, também trabalha com estratégias para que esses povos utilizem os recursos de suas terras de forma renovável nas áreas de proteção ambiental, a APA, reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento ambiental. O modo de vida dessas populações possui dependência direta com a natureza. Assim, diante dessa realidade, precisamos de políticas públicas que contribuam para a conservação dessas UCs, com um uso mais sustentável. A luta pelo direito à demarcação das terras indígenas e criação de reservas extrativistas tem ocorrido há bastante tempo. Em governos anteriores, tivemos a evolução significativa da proteção dessas terras e dessas comunidades. Porém, temos tido uma mudança dessa política. No caso, o governo de PT para trás, tá? Não nesse governo atual, desse pateta lá. 38. Número 1. Descreva as últimas notícias que você viu sobre o assunto e qual a sua opinião sobre a abertura das terras protegidas para uso de garimpo das madeireiras. Não precisa ver as últimas notícias. Eu quero que vocês botem aqui qual a opinião de vocês de abrir essas terras de proteção
para o garimpo e para as grandes empresas extraírem madeiras e, consequentemente, se houver povos nativos, povos indígenas ou quilombolas, a retirada desses povos do seu lugar natural e realocar eles em algum lugar. E vocês dão aonde pode realocar eles. Isso eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam essa resposta bonitinha, porque essa é uma questão boa de prova. Lembrando que, se você acha que isso é uma boa ideia, grandes chances de estar errada em sua resposta. Continuando, sublinhe o próximo parágrafo todo. O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas colocou a importância das terras indígenas e dos territórios quilombolas como uma forte ferramenta na redução da biodiversidade e da pobreza. Suas atividades vão desde a extração de alimentos da floresta até o uso da terra para o cultivo de alimentos com as agriculturas orgânicas. A diversidade sociocultural e conhecimento tradicional dessas comunidades são reconhecidos pela antiga Política Nacional da Biodiversidade e incluem uma grande diversidade de artes manuais e culturais. Então, você combater essa comunidade é você tirar toda uma cultura do seu povo. Igual que mostra aí, ó, indígenas tocando seus instrumentos confeccionados por objetos da floresta, então eles pegam a própria matéria-prima da floresta e fazem instrumentos musicais. Comunidade quilombola em Presidente Vila Kennedy, colhendo, né, esses frutos para poder fazer seus alimentos, sua matéria-prima. As áreas indígenas e quilombolas estão presentes em diversas categorias da SNUC, ajudando na conectividade e na conservação de vários biomas brasileiros. Ainda ajudariam na união dos territórios maiores, como possibilita a existência de territórios menores, promovendo corredores ecológicos. Pontos positivos que eu acabei de pensar agora de ter uma unidade quilombola numa UC, numa unidade de conservação. Você pode empregar esse pessoal ajudando na educação ambiental, eles podem ser guias turísticos para passeios ecoturísticos, eles podem ajudar na fiscalização ambiental, você pode empregar eles dando conhecimento, estruturas financeiras e aparatos tecnológicos para fiscalizar a área, combater a caça ilegal. Tem diversas maneiras. 2. O que é um corredor ecológico? Qual a importância de conservar esse tipo de conectividade? Descreva com suas palavras qual a sua teoria sobre o assunto. Então, corredor ecológico são áreas de florestas maiores, que são interligadas com florestas menores, e formam literalmente um corredor de várias florestas. Tá? Qual é a segunda pergunta? Qual é a importância de conservar esse tipo de conectividade? A importância é que você preserva a bionatureza, você preserva os recursos naturais, você preserva a fauna, a flora, e por aí vai. As áreas florestais remanescentes seriam interligadas em verdadeiros mosaicos junto aos corredores ecológicos, reforçando o potencial de conservação e tornando a biodiversidade mais ampla nesses territórios. O papel de nossas florestas na geração de benefícios econômicos, sociais e ambientais vai além do nosso entendimento, sublinha até o final agora. A biodiversidade presente nesses territórios pode fornecer conhecimento científico para a cura de diversas doenças, para a descoberta de alimentos com grandes propriedades nutritivas e ainda uma infinidade de descobertas para o entendimento e registro de nossa fauna e flora e da busca da história, dos costumes e atividades de comunidades antigas. Então tem diversos benefícios dentro dessa comunidade, dentro de uma UC, dentro de uma comunidade quilombola, de uma comunidade indígena e por aí vai. Outra questão de extrema importância é exigirmos a manutenção das nossas florestas para alcançarmos o equilíbrio ambiental. Você se lembra do ciclo da água? Eu espero que sim, mas eu acho que não. Saberia dizer como temos água potável? Em uma enorme crise hídrica, como poderíamos manter o abastecimento das grandes cidades? A seguir, conheceremos um pouquinho melhor dessa dinâmica ambiental. Vamos lá então, página 39 para a gente terminar. Sebastião Salgado e sua contribuição ambiental. O famoso fotógrafo Sebastião Salgado, que foi conhecido mundialmente por suas fotografias em preto e branco, compartilhava com sua esposa uma intensa preocupação com sua fazenda em Minas Gerais, que estava sem cor, em um estado degradante sem vida. Em 2001, tinha poucas árvores, solo pobre e o único córrego que ainda restava havia secado. Porém, sua esposa Lélia Vanik Salgado teve a brilhante ideia de plantar uma floresta.
Plantaram as primeiras mudas no final do ano de 1999 e um ano depois tiveram apoio de vários associados que ajudaram com o estudo técnico de 2 milhões com o estudo técnico e 2 milhões de árvores de 290 espécies nativas da Mata Atlântica. Transformaram a fazenda Bulcão em RPPN, no caso uma propriedade privada, e conseguiram recuperar 609 hectares. Com o retorno da cobertura vegetal, recursos como nascentes de água e animais retornaram. Então o riozinho que tinha uma nascente na propriedade dele voltou. 1. Após o casal perceber o grande mal que havia feito sua propriedade, disseram: nós destruímos tudo. Hoje nós não temos mata ciliar. Mata ciliar é aquela mata em torno, mata pequena que fica em torno de rios. Nós não temos cobertura que permita as nascentes sobreviverem, não tem milagre. Se a gente quiser sobreviver na sociedade que temos hoje, nós temos que refazer uma parte que nós destruímos. A partir dos dados do texto, a afirmação de Sebastião Salgado descreva como poderiam ter reaparecido as nascentes dos córregos. Então, a floresta que eles plantaram ajudou com o ciclo da água, fazendo com que as plantas também transpirassem, fazendo com que as plantas fixassem água no solo, fazendo com que ocorra chuvas de maneira mais regular. E por aí vai. Caso você não lembre do ciclo da água, me lembre numa aula ao vivo que eu explico o ciclo da água de novo para você. Aí vem retomando ideias. Nesse capítulo ampliamos o conhecimento acerca de conservação ambiental e por aí vai. Página 40 e página 41. Façam para casa que a gente corrige numa aula ao vivo, tá? Eu fico por aqui e tchau, tchau.